Olá, prezado estudante. Iniciamos aqui o tema Segunda Guerra Mundial, aula 1. Os tópicos a serem abordados nessa primeira aula vão ser a importância do estudo dos conceitos, essencialmente para se desenvolver o raciocínio histórico. Em breve vamos fazer um vídeo aprofundando essa questão do raciocínio histórico. Aguardem. Nessa aula, o conceito de fascismo é essencial para entender a Segunda Guerra Mundial, o seu surgimento, suas características, assim como as distinções em relação ao nazismo. Muitos estudantes têm uma certa dúvida entre o conceito de fascismo e o conceito de nazismo, assim como as variações do fascismo na Europa, a saber, por exemplo, o salazarismo, o franquismo e os reflexos do fascismo no Brasil, essencialmente o getulismo. A todos um forte abraço e força nos estudos. A importância do estudo dos conceitos. Conceito é uma síntese, é um objeto concreto ou abstrato, podendo ser uma representação intelectual, uma forma básica de pensamento, amparado sempre na racionalidade de um raciocínio histórico. Para se entender a história, nós temos que abordar esse conceito de forma interdisciplinar também, levando em conta a ciência política, a sociologia, a filosofia, ou seja, os conceitos dessas outras ciências. Especificamente sobre o conceito histórico, o estudante tem que se basear em 3 pilares: a narrativa, que é a historiografia, a cronologia, que estabelece o estudo do tempo, e a cartografia, que é a ciência da geografia, do espaço. Além, é claro, de se fundamentar pela fonte histórica, buscar sempre a fonte histórica, mas um ofício do historiador. A partir dessas 3 bases que nós podemos dimensionar a ideia de mentalidade e contexto histórico. A mentalidade de uma época associada à narrativa dessa época. É bom lembrar que o aluno, então, deve sempre buscar a aquisição de livros de conceitos, nas melhores livrarias, ou buscar na própria internet. Na Fundação Getúlio Vargas temos a CPDOC que oferece muito desses conceitos. Então, concluindo, onde, quando e por quê? As três perguntas básicas da história têm que estar sempre vinculadas à mentalidade de uma época, para a gente não cometer aquilo que se conhece como anacronismo. A mentalidade de uma época também não quer dizer que uma época foi mais evoluída que a outra, ou que uma cultura é mais evoluída que a outra. Apenas entender a forma que se pensava determinado povo, determinado país em determinada época. O fascismo, base para aprender a Segunda Guerra Mundial. Tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado, ou seja, o Estado se estabelece. O fascismo vai surgir na Europa. Um movimento duro, nacionalista da década de 20, no século 20, ocorreu em vários países europeus de forma direta ou indireta, inclusive no Brasil. Tem como características amplas a extrema-direita. Antes vamos falar um pouquinho da etimologia. No caso aí, o que significa fascismo? Fascismo vem do Império Romano, da República Romana. Fascismo significa facilitório. É um feixe de varas amarradas em torno de um machado. Qual o significado? Uma vara não teria tanta força ou resistência quanto muitas amarradas juntas, Então, e o machado é a força do Estado. Ou seja, o Estado prevalece sobre o indivíduo, A força e a união que vai se estabelecer a partir desse feixe. No caso, o indivíduo, então, ele vive em função do Estado, no qual ele deve crer, obedecer e combater em função desse Estado. De maneira ampla, características: extrema-direita, um nacionalismo vinculado à identidade, à busca histórica, inclusive das suas origens, ou no caso do nazismo, a questão racial,
vinculado também ao anticomunismo, que avançava pelo leste europeu, influenciando até a Itália e a Alemanha. O Estado, então, forte, interventor, que estabelece uma restrição aos direitos civis e à democracia. Devemos, então, estabelecer que o fascismo é uma terceira via entre o comunismo e o liberalismo. Eles não acreditavam que o comunismo poderia resolver um problema criado a partir do final da Primeira Guerra Mundial, e o liberalismo também, dado as incertezas vinculadas à crise de 29, né? Segundo, inclusive, Hitler, o excesso de liberalismo é o culpado por toda a crise que acometeu a Europa, dado a superprodução e o subconsumo e a propaganda norte-americana do American Way of Life. Vamos falar mais sobre a crise de 29 em um vídeo novo de forma mais aprofundada. O avanço socialista pelo mundo, graças à União Soviética também, o fascismo seria combatível a essa questão. Quais são as principais características do fascismo? Primeiro ponto, o totalitarismo. Aqui teremos que fazer uma distinção entre autoritarismo e totalitarismo. Lembrando que o totalitarismo é um aspecto mais radical do autoritarismo. Quais são as principais características do autoritarismo que vão se vincular ao totalitarismo? A decisão vinculada de interesse de grupo ou de indivíduo, não há participação popular, a oposição é fortemente combatida, uma ideologia justifica qualquer tipo de ação e há uma obediência total e submissa da população. O totalitarismo, por sua vez, o domínio total sobre os segmentos da sociedade. Aí se concretiza o estatismo, que controla até mesmo as religiões. O unipartidarismo, ou seja, o partido único, né? Aqui nesse ponto, muitos confundem o socialismo como fascismo também, dado a ideia que na União Soviética só havia um partido, o Partido Comunista, mas são bastante distintas as ideologias, tanto é que o próprio fascismo é anticomunista. Outro aspecto, o controle de bens e recursos na mão do Estado, vinculado à ideia de indústria de base, bélica e a tecnológica, e uma doutrinação massiva via imposição ou por propaganda. O que deve se entender então? Todo totalitário é um autoritário, mas nem todo autoritário vai ser um totalitário, dado o aprofundamento do totalitarismo. Então concluímos que o totalitarismo é uma radicalização do autoritarismo. Outra característica, o militarismo. O militarismo se estabelece pela vitalidade da sociedade, que vem da experiência bélica, com o fortalecimento da moral social. Hitler defendia o militarismo em vista que, segundo ele, foi o excesso de liberalismo e o judaísmo associado ao marxismo que provocou a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial. Então o militarismo estabelece, inclusive na educação, muito mais enfatizada no nazismo do que no fascismo, sobre a força moral do militarismo, né? A questão da disciplina. Antidemocrático, né? Um governo forte centralizador vai culminar naturalmente no estado ditatorial em que não há espaço para reivindicações sociais, né? O Estado é provedor, o Estado determina inclusive as necessidades. O nacionalismo, os valores nacionais são exaltados e considerados superiores, estabelecendo uma referência de comportamento e ordem social. É a ideia de identidade cultural que pode ser construída e não construída historicamente, mas politicamente construída. O romantismo se estabelece na ideia que o indivíduo está submetido ao Estado. Então, o indivíduo deve se autossacrificar pela fé estatal, idealizando com uma idealização acima da razão, inclusive, né? Aqui também a infalibilidade do líder, né? O líder é infalível, remete-se à ideia do mito, do messianismo. A legitimidade dele se estabelece pela sua infabilidade. Por exemplo, na Itália,
Mussolini era chamado de Duce, ou seja, o guia, enquanto que na Alemanha Hitler era chamado de Führer, o líder incontestável. O elitismo, um grupo seleto para coordenar e desenvolver a nação. Havia então uma elite independente e alheia aos anseios populares. O corporativismo, um aspecto muito importante a ser entendido, em alguns livros vem como trabalhismo, ou seja, aqui determina, de certa forma, a distinção entre liberalismo e o comunismo. O comunismo, de certa forma, é uma ditadura do proletariado. Agora, o liberalismo é a livre iniciativa. No caso do corporativismo ou trabalhismo, o Estado estabelece a união entre patrões e empregados como forma de eliminar os conflitos de interesses privados e individuais e estabelecer o comando e os interesses do Estado, que é o desenvolvimento massivo, né? Inclusive, na Itália havia uma subordinação do sindicato ao Estado. Na Alemanha não houve um corporativismo tão enfático, pois Hitler reprimiu qualquer tipo de reivindicações trabalhistas. O antissemitismo, características basicamente nazista, é a perseguição e eliminação de minorias étnicas, né? Judeus, homossexuais, entre outros. É uma característica mais nazista. O unipartidarismo, como já foi dito, é a diversidade de partidos, segundo a ideologia fascista, apenas enfraqueceria o objetivo e o pragmatismo de chegar a uma nação desenvolvida. E o antibolchevismo, que é a oposição ao marxismo. Bom, antes de começarmos a discorrer sobre a distinção entre o nazismo e o fascismo, temos que explanar um pouquinho sobre o símbolo do nazismo, né? A suástica nazista, também conhecido como cruz gamada, né? Antes do nazistas, representava o sol e associado aos 4 pontos cardeais e os 4 ventos, considerado um símbolo religioso desde os tempos neolíticos e de várias culturas. Também tem um significado de felicidade, sorte e prazer. Os nazistas vão se apropriar desse símbolo, que era antes tão positivo, para associar à construção nacionalista, né, discorrida por eles, né, e a ideia do arianismo, né, da raça superior. Então podemos concluir que o símbolo nazista, no contexto e na mentalidade nazista, é meramente o símbolo do arianismo, né? Temos mais variações, não vou entrar em tantos detalhes. Por exemplo, tem esses símbolos, vocês podem procurar na internet. Há o símbolo deles positivos, ou masculino ou feminino. No caso desse símbolo, ele é feminino e ele está, de certa forma, com a ponta, uma das pontas virada para baixo, no caso, né? Foi a única diferenciação da forma clássica da cruz gamada que eles fizeram. A partir disso, então, podemos analisar as principais diferenças. Primeira diferença entre Hitler e Mussolini: a ideologia fascista do nazismo é complementada com a obra de Hitler, quando ele esteve preso depois do Putsch de Munique, sobre o livro Mein Kampf, no qual ele vai discorrer, vai adotar a ideologia fascista e vai discorrer sobre alguns complementos, entre eles a ideia do espaço vital, que remete à ideia do pan-germanismo, a união de todos os povos germânicos, arianos, para o desenvolvimento das potencialidades alemãs. Então era necessário o maior número de territórios possíveis. A ideia do arianismo, que meramente a superioridade da raça germânica, né? Remete-se aí à construção da identidade nacional de um povo superior aos outros. Sobre as variações do fascismo pelo mundo. Antes de iniciarmos as especificidades de cada país, nós temos aí Espanha, Portugal, Alemanha, Itália e os reflexos no Brasil. Tivemos que deixar claro que nesse período entre guerras, no final da Primeira Guerra Mundial, e com o agravamento entre guerras com 1929, a crise de 1929, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, houve um vácuo
esse vácuo foi preenchido pelos nazistas, dado o descrédito do liberalismo e o temor do avanço do socialismo emanados pelo capitalismo, pelo Estado soviético, né? Então, nós temos que entender a variabilidade do fascismo pelo mundo a partir desses dois prismas. O antiliberalismo, desacreditado e agravado em 29, e o avanço do socialismo. Itália, o Partido Nacional Fascista, criado em 1921, foi formado pelos famosos camisas negras, com 200 mil filiados. O contexto da nomeação de Mussolini como primeiro-ministro foi uma pressão que o rei da Itália sofreu, o rei Vítor Emanuel II, sofreu pelos fascistas, que acabou tendo que nomear o Mussolini, Benito Mussolini, como primeiro-ministro, no qual já inicia a sua agenda política com a eliminação da oposição, colocando até na ilegalidade, principalmente perseguindo a esquerda italiana, e o controle da imprensa, naturalmente pela propaganda massiva, né? Propaganda essa que, de certa forma, como dizia Goebbels, uma mentira dita milhares de vezes se torna uma verdade. Outros aspectos interessantes do fascismo italiano: foi Mussolini que criou as leis trabalhistas, o primeiro que abraçou e protegeu o trabalhador. Parece uma contradição, né? Porque é típico da ideologia socialista você querer estabelecer leis trabalhistas para proteger o trabalhador, como a redução da carga horária para 8 horas, previdência, direitos, resguardo contra acidentes. Mas qual que é a ideia de abraçar pelas leis trabalhistas que vão ser concretizadas na famosa Carta do Lavoro, que inclusive Getúlio Vargas vai copiá-la na nossa famosa CLT? Principal, controle ou eliminação dos sindicatos e a proibição das greves, né? Com isso, o fascista tem um controle total do trabalhador, acolhendo a ideia do corporativismo e unindo o capital e o trabalho sobre a mediação do Estado. Então, o controle do trabalhador vai afastar o socialismo, ao mesmo tempo satisfaz uma burguesia que estaria protegida contra essa ideologia fascista e dos movimentos operários, reivindicatórios de melhores condições de trabalho. Outro ponto também importante foi o Tratado de Latrão, que Mussolini assinou com a Igreja Católica em 1929. O Tratado de Latrão resolvia uma questão muito problemática entre a Igreja Católica e a Itália, desde a unificação italiana no século XIX, que foi a questão romana, no qual Mussolini indeniza a Igreja Católica pelas perdas de territórios, né, com a unificação italiana, e concede à Igreja um Estado, o Estado Vaticano, o menor Estado do mundo, que até hoje nós temos aí a instituição católica. E qual foi a função desse tratado? Essencialmente, se aproximar de um controle social da Igreja Católica e também controlar a própria religião católica pela sua política fascista. A Alemanha, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, também conhecido como Partido Nazista, né? As siglas em alemão dá o Nazi, fundado em 1919. Temos que fazer aqui uma observação muito importante. Apesar do termo socialista no nome, não há qualquer menção à ideologia socialista. Pelo contrário, o nascimento do nazismo foi uma reação contra o avanço socialista na Alemanha. Há de se ver, por exemplo, a revolta da Liga Espartaquista contra a República de Weimar, liderada por Rosa Luxemburgo, que foi derrotada, né, pelas forças do Estado alemão na época. Em 1923, os nazistas vão tentar tomar o poder na Alemanha com um golpe de Estado chamado Putsch de Munique, no qual Hitler acaba sendo preso. E é na prisão que ele escreve o Mein Kampf, em que vai aprimorar o nazismo, né, somente até então com influências do fascismo. Um fato importante dois fatos, inclusive, importantes para se levar em conta a ascensão do nazismo na Alemanha, porque nós temos que levar em conta também que Hitler ascendeu ao poder de forma legítima, né, como um chanceler. Primeiro fato, em 1923, a França invade o Vale do Ruhr,
é um centro industrial alemão em compensação pelos pagamentos de indenização dados pelo Tratado de Versalhes. Foi uma forma de compensar o não pagamento, porque os alemães não tinham pago, né, essa indenização contra a França. Isso vai gerar uma forte crise na Alemanha. Foi salvo durante um período pelos plano econômico dos Estados Unidos, né, o investimento dos Estados Unidos, o famoso American Way of Life, o planos Dawes e Young, né, que vai reduzir essa crise na Alemanha e ao mesmo tempo tirar a visibilidade da ideologia nazista, né, esses investimentos estrangeiros. Porém, em 1929, com o crash de Nova York, havendo o fim dos investimentos dos Estados Unidos, vai gerar uma forte e mais grave crise econômica na Alemanha, no qual a democracia e o liberalismo são questionados de forma bastante incisiva, e vai haver também um temor do avanço do socialismo, né, no mundo. Então isso a burguesia principalmente vai se voltar o apoio total aos nazistas, que vai gerar então uma grande visibilidade para os nazistas. Então em 1932, as eleições na Alemanha, Hindenburg vai se tornar presidente da Alemanha. Hindenburg era remanescente da República de Weimar e vai nomear como seu chanceler von Papen. Porém, os nazistas vão conquistar a maioria no parlamento alemão, o famoso Reichstag. E Hitler, por pressão do parlamento e para Hindenburg conseguir governar, né, já que a Alemanha é um sistema parlamentarista, Hitler vai então ser nomeado, em detrimento de von Papen, chanceler em 1933. Como chanceler, Hitler já coloca em prática algumas de suas ideias. Primeiro delas, é óbvio, o Partido Comunista Alemão se torna ilegal. Vai anular a Constituição de Weimar. Vão surgir os primeiros campos de concentração. Nesse ponto, deve ficar claro que esses campos de concentração eram apenas para os opositores políticos, né, alguns comunistas ou aqueles que se opunham à política de Hitler como chanceler. Em 1934, a morte de Hindenburg, Hitler vai acumular as funções de chanceler e presidente, conduzido pelo parlamento alemão, o Reichstag. Com isso, ele se transforma no líder inquestionável, o Führer. Ele vai criar a Gestapo, a polícia política secreta, no caso, a SS, vai extinguir todos os partidos, a não ser o partido nazista. Aí se estabelece o unipartidarismo na Alemanha, estabelece um controle de imprensa e propaganda tremendos, né, com Goebbels, o ministro da propaganda, que vai estabelecer uma forte e massiva campanha pelo nacionalismo alemão, baseado no arianismo e no nazismo, é claro. E nesse contexto que surge a famosa leis de Nuremberg. Aqui está a segregação dos judeus. Primeiramente, vai se negar a cidadania judaica, vai confiscar também, no campo econômico agora, vai haver o confisco de todos os investimentos estrangeiros, ou seja, calote, moratória nas dívidas estrangeiras, principalmente com os Estados Unidos, e com esse dinheiro vai se estimular a agricultura e a indústria. Nesse aspecto, Hitler consegue transformar pouco a pouco a Alemanha numa potência, principalmente investindo também na indústria bélica alemã, a despeito do Tratado de Versalhes, que já previa a proibição da Alemanha ter um vultoso exército. Agora, a pergunta se faz, mas por que os países vencedores da Primeira Guerra Mundial não reagiram a esse desrespeito ao Tratado de Versalhes? Primeiramente, nós temos que entender que a crise de 29 deixou a Europa, de certa forma, novamente em crise. Os Estados Unidos também, né? O resto do mundo todo. Então, se adotou, principalmente entre a Inglaterra, a França, a política de apaziguamento, não havendo então uma reação imediata contra esse avanço nazista. A isso que deu a explicação maior do protagonismo alemão para o início da Segunda Guerra Mundial. Portugal, o salazarismo, surgido em 1933. A implantação do salazarismo advém do ministro da Fazenda, Antônio de Oliveira Salazar, que foi nomeado pelo presidente, e ele estabelece aquilo que foi conhecido como Estado Novo, inspirado no fascismo italiano.
as liberdades individuais serão suprimidas, vão ser restringidas e futuramente até suprimidas à esquerda, né? Qualquer esquerda portuguesa. O salazarismo somente vai chegar ao fim em 1974, com a Revolução dos Cravos, né? Uma revolução liberal, de certa forma. A Espanha, o franquismo, vai surgir também nesse contexto entre liberalismo, crise de 29, avanço socialista. Podemos dizer que o mais importante de Francisco Franco foi a Guerra Civil Espanhola, entre rebeldes conservadores, no caso franquistas, e um governo de esquerda que governava a Espanha. Inclusive, parte dos historiadores consideram que a Guerra Civil Espanhola é o deflagrador da Segunda Guerra Mundial, pois houve dimensões internacionais indiretas envolvendo a União Soviética, tentando proteger o governo socialista espanhol, e a Itália e a Alemanha ajudando, de certa forma, as forças do franquismo na Guerra Civil Espanhola. Em 1939, os fascistas espanhóis vão vencer e estabelece a ditadura do franquismo, ou falangismo, dado ao nome do partido, o Partido da Falange. O franquismo perdurou até a década de 70, assim como em Portugal, nos anos 1974. O que explica a longevidade do fascismo português e espanhol? Muito simples. Esses países ibéricos, eles não participaram da Segunda Guerra Mundial. E, no pós-guerra, com a bipolarização mundial, né, com a Guerra Fria entre socialistas e os liberais dos Estados Unidos, eles se equilibraram durante todo esse tempo, como a terceira via. Somente após a Revolução dos Cravos e o debacle do franquismo na Espanha, nos anos 70. Quais são os principais reflexos do fascismo no Brasil? Antes de mais nada, Getúlio Vargas, nós não podemos categorizar o Getúlio Vargas como um fascista, mas ele sofreu fortes influências do fascismo. A representatividade do fascismo no Brasil foi concretizada pela Ação Integralista Brasileira, né, liderada por Plínio Salgado, em 1932. Apesar dos integralistas apoiarem Vargas em 1937, ex-integralistas, sabendo do hibridismo do varguismo, né, uma cultura política bastante assentada no Brasil, que o Vargas é caudilho, revolucionário de 30, então nós não podemos colocar ele como um fascista. Os integralistas, então, ensaiam um golpe, a intentona integralista de 1938, no qual Vargas coloca os integralistas na ilegalidade também. Um outro fator também no Brasil que determina esses reflexos fascistas foi o antagonismo entre a AIB, a Ação Integralista Brasileira, e a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, de 1935, que tentou até a intentona comunista de 1935, que vai culminar com a golpe de 1937 de Vargas, né, pelo temor do socialismo. Então nós temos aqui também o contexto entre fascistas, né, o integralismo, contra os socialistas brasileiros, né, na figura de Luiz Carlos Prestes e Olga Benário. Inclusive, Vargas enviou Olga Benário para os nazistas. Uma curiosidade. Essas duas forças da política nacional que Vargas vai se equilibrar durante um bom tempo. É bom lembrar também que Getúlio Vargas, em sua fase ditatorial, adotou um modelo corporativista, né, igual do Mussolini, no Brasil conhecido como trabalhismo, além de outorgar a Constituição de 1937, a famosa Constituição Polaca, e o corporativismo ele praticamente copiou a Carta do Lavoro, surgindo a nossa famosa CLT. Aqui, então, nós encerramos essa primeira aula sobre o contexto, né, as condições para a Segunda Guerra Mundial. Eu agradeço a todos. Forte abraço e força nos estudos.